Olá, sejam bem-vindos para mais um programa Culturando. Eu sou Rosa Familiar e você está na InforTV 106.3 FM. E estamos aqui de regresso de umas férias bem merecidas. Espero que as suas também tenham sido de bom agrado e que se tenha divertido muito. E estamos aqui para uma nova temporada do Culturando. Se já está connosco, já sabe, culturando2015@gmail.com e agenda a sua mensagem. A sua mensagem, não, a sua entrevista. Isto é a falta do hábito do dia-a-dia de vir até ao estúdio, já estou aqui a falhar logo no início. Mas nada de grave, porque hoje temos aqui gente neste estúdio que nos vai ajudar a que seja um programa extraordinário, porque temos connosco Graça Amiguinho e Rui Barros. Graça Amiguinho, que vai apresentar o seu livro Sob o Céu da Batalha, este romance, já no próximo dia 1 de setembro, na Feira do Livro, que está a decorrer até o dia 8. Podem aparecer por lá, divirtam-se, tem um ambiente fantástico este ano. Eu já lá estive no passado fim de semana e posso dizer-vos que o ambiente está extraordinário. Tem locais para as crianças, divertimentos, música, muitos livros, muitos stands, muitos escritores a dar autógrafos. Se gosta de ler, tem que aparecer por lá, comprar o livro favorito, pedir o seu autógrafo e divertir-se um pouco com a leitura, porque a leitura também serve para divertir. E agora vamos falar um bocadinho sobre este livro e sobre também outros livros já editados por Graça Amiguinho e saber pormenores das apresentações. E não se esqueça, agende já, ok? Olá, bem-vindos ao Rui, bem-vinda à Graça. Também vêm de férias, também se estiveram a divertir lá pela Galiza, estiveram em Grove, não é verdade? É verdade. Sim, Correu bem? Muito bem. Deu para descansar? Bastante. Descansar e para divertir. E também muito para bom, trabalhar. Sim. E também Para trabalhar. Para Porque tiveram trabalhar. uma tertúlia muito, muito boa. muito bonita. Graça, quer falar um bocadinho Foi desta tertúlia? Foi muito interessante, portanto, são ideias que surgem e que eu, quando tenho esses pensamentos, aproveito-os e não temo. E avanço e vou ter com as pessoas para que me ajudem a realizar esses sonhos. Foi o que aconteceu quando fomos a Ourense. Nós passámos naquele hotel, dormimos lá uma noite e eu achei que era um local tão bonito, que valia a pena se lá voltasse. E a vontade era voltar, efetivamente, como voltei, fazer um encontro de poetas da Galiza e os de Portugal que pudessem ir. A ideia foi bem aceita. Nunca naquele hotel se tinha feito nada semelhante. Aquelas paredes nunca ouviram, portanto, tanta poesia e música. E reunimos, portanto, um salão cheio de escritores do próprio Grove, portanto, que acharam muito interessante serem convidados na sua terra. E convidados por uma portuguesa. Não é uma coisa muito normal, não é? É verdade. Mas eles também são muito acolhedores. Muito, e colaboradores, portanto, eles prontificaram-se a ajudar na questão de som, portanto, foi maravilhoso. E tivemos uma portuguesa pela primeira vez connosco, a Olga Bessa, que eu não conhecia, que já estava, portanto, indicada, portanto, inscrita para a próxima coletânea Caminho. E também tive brilhou com a sua música. música. De a conhecer, imenso gosto, porque ela, ficou-se a ir ter connosco, portanto, tinha a família em Sanxenxo, e ficou-se a ir ao Grove ter connosco, e ali, portanto, ensaiámos as minhas musiquinhas e mais algumas das que ela trazia, e fizemos festa. E foi uma festa. Fizemos festa. E foi uma festa bonito. porque Graça Amiguinho tem esse hábito de, por onde passa, deixar sempre algo de alegria, boa disposição, e é com o amor que tem às palavras que faz sempre essa festa também pela Galiza, não só por Portugal. Mas em Portugal vai estar agora no dia 1 de setembro às 16 horas no stand 118 da Cordel de Prata e também em Elvas a apresentar este livro Sob o Céu da Batalha, este romance que vai estar a ser apresentado na sua terra, não é? No Museu de Arte Contemporâneo de Elvas, ou seja, quem for daqueles lados, né, quem for lá debaixo do Alentejo, pode agendar e aparecer por lá, conhecer esta escritora se não conhece, ter um livro autografado
Isso já conhece visitá-la, porque ela está aqui no Porto, não é assim, Graça, aqui no Norte. É verdade, é verdade. Pronto. Eu já sou mais do Porto que do Alentejo, embora o Alentejo é sempre o meu berço. De qualquer forma, portanto, eu vivi 23 anos no Alentejo, já estou há 55 no Porto, portanto, os meus 78 anos estão, portanto, muito, muito vividos nesta região. Onde nasceram os meus filhos, são naturais da cidade do Porto. Tripeiros. E, portanto, tenho muito Mas gosto é bom ir ao de estar Alentejo com e eles. conhecer Sim, é bom um assim. ambiente diferente. Eu gosto de ir ao Alentejo porque, primeiro, são as raízes. Mas é muito pacato. Nós estamos habituados É muito movimento. a este movimento, este citadino. E lá é uma paz. Lá é bom para relaxar. Sim, sim. E para conviver, que os alentejanos convivem bem e são animados. Não é aquela fama de paz da alma. Não. Eles são bastante animados. E é sempre bom rever pessoas amigas e familiares. É mais por isso que nós gostamos muito de ir lá abaixo. Graça, quase a dar vida a uma obra, este romance sobre o céu da batalha, que será apresentado agora no dia 1 no Porto e depois vai até Elvas. O que é que nos pode dizer sobre este romance? Talvez, portanto, começo por ler uma sinopsezinha do livro para dar uma ideia aos nossos ouvintes daquilo que poderão encontrar nestas 331 páginas, que não são fastidiosas, porque são grandes histórias muito diferentes umas das outras, que a minha imaginação criou, mas que tudo é possível acontecer na vida real. E, sobretudo, a minha intenção é dar valor aos sentimentos, dar valor ao amor patriótico de um povo, dar valor às opções de vidas corretas, vidas vividas com verdade. Portanto, que é isso que os meus protagonistas vivem. Portanto, em diferentes formas de estar, em diferentes formas de amar. Portanto, posso ler-vos aqui esta sinopsezinha que diz: a linda cidade de Mariupol, acorda em sobressalto. A sua população estremece com os bombardeamentos. Um inimigo salta das profundezas da terra com maléficas intenções. Matar, arrasar, sem dó nem piedade, uma terra que não lhe pertence e que tem o direito de ser respeitada. Porque eu comecei a escrever este romance precisamente após o dia 22 de fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Ninguém fica indiferente à brutal agressão da Rússia. A solidariedade e o amor tornam-se mais fortes. Todos procuram defender a sua pátria ameaçada, embora, para salvaguarda da vida, muitos tenham de fugir ou esconder-se do tirano que os ameaça. A dor e o sofrimento destroem vidas, mas, no meio da desgraça, há amores que nascem e são o bálsamo que atenua o inferno em que o inimigo os quer afundar. Mulheres, homens e crianças morrem numa guerra sem sentido. Porém, a força do amor prevalece sobre o ódio, a inveja, a ambição desmedida, criando uma resistência digna dos grandes heróis anónimos, gente simples, mas culta, gente sofredora, mas resiliente. E é uma introdução que nos diz muito, porque esse é um romance que é para refletir. Sim, não são, penso eu, que quem o lê, e portanto este romance já foi editado com outro título, e fiz uma edição de autor simples, só, portanto, distribuída apenas por mim, e quem o leu
ficou encantado, porque não esperava que de mim surgissem estes atrevimentos, porque há formas de apresentar as opções de vida com dignidade, com respeito pela identidade de cada um. E é isso que eu procuro fazer na minha vida, respeitar toda a gente. Entretanto, eu achei que era um livro que merecia algo mais, e tem outros que merecem a mesma projeção, penso eu, merecem ser lidos por muito mais gente do que foram apenas através de mim, com essas edições de autor. Encontrei esta editora, Cordel de Prata, que achou, portanto, o meu romance muito interessante. Foram de facto impecáveis no trabalho feito, na colaboração que me deram, portanto, para a revisão de toda a obra, e ela está pronta para viajar pelo mundo fora, para andar de mão em mão, porque não são 200 livros que eu editei que espalham, portanto, tantos sentimentos, é preciso mesmo que a mensagem tantos circule, valores, circule. precisa ir muito mais além. E os editores agora podem encontrá-lo. E é muito através interessante, de mim, é muito interessante e fazer referência também que este livro, agora quando for apresentado em Elvas, vai ter aqui uma encenação também vai ter uma cinematográfica. encenação muito bonita que dos primeiros 7 capítulos, portanto, o início da obra. Portanto, vai ser interpretado por uma jovem artista que eu não conheço, nunca a vi pessoalmente, apenas vi o seu trabalho, com um cineasta de Elvas, um jovem, Luís Eduardo Graça, que eu achei interessante, porque como eu sou Graça e ele Graça, achei super interessante, embora o meu seja primeiro nome e o dele seja apelido. Um jovem simples, inteligente, que sabe o que quer, com quem tem trocado mensagens, só falamos 2 vezes pelo telefone. E não é preciso muito mais para nos entendermos. Está tudo programado para que seja feita uma encenação desses primeiros capítulos, que é, portanto, a personagem principal da minha história, que é uma senhora dos seus 40 anos, professora de música, com 2 filhos, mulher de um médico, um casamento, uma vida equilibrada, e que de um momento para o outro se desfaz completamente. Essa mulher, portanto, toda a obra, embora os seus amigos todos entrem na obra, entra o padre, portanto, de Mariupol, entra a freira, entra, portanto, uma amiga professora de ginástica que tem um filho a combater em Azovstal, portanto, no regimento que defende Mariupol e que infelizmente que se rendeu, mas houve um grupo que conseguiu, portanto, ultrapassar barreiras, criou condições para poder sair, pelo menos na minha imaginação, eles saíram de lá para fora e foram combater para o outro lado. Esse rapaz, é interessante que ele encontra uma jovem que vai propositadamente para a zona de combate para se prostituir com os soldados, uma forma de servir o seu povo abnegadamente, sem ser por dinheiro nem por outros interesses, e apaixona-se por esse rapaz. Portanto, a mãe dele, viúva, portanto, perdeu toda a família também, pois encontra é deportada para uma zona longínqua, porque eles obrigavam as pessoas a entrar em autocarros e não diziam para onde iam. E essa senhora Alexandra é deportada e encontra um antigo colega que a acompanha, que ficou ao seu lado no banco,
e nasce também um grande amor entre eles, porque ele também era um solitário, tinha perdido a mulher e toda a família e nunca mais tinha pensado que seria possível voltar a amar e volta a amar. E por aí adiante há muito mais histórias, há muito mais histórias. É um livro que São também, sete também, histórias também um bocadinho forte, ou seja, Sim, mexe um bocadinho com as mentes, mexe um bocadinho há momentos muito, muito dramáticos, porque há uma professora que está refugiada, o marido está a servir na Cruz Vermelha, ela está refugiada no abrigo da igreja e pensa voltar à escola para ir buscar uns documentos que lá tinha deixado e leva o seu menino no carrinho. Naquele momento há um tiroteio, há um bombardeamento e ela perde o controle do carro e perde a sua criança, perde o seu filho. Portanto, uma dor imensa que não tem medida. Como é que um escritor se inspira num momento tão dramático como é a guerra? Não sei explicar. Porque depois consegue enredar aquilo que é mau, mas transformar em bom. Eu não sei explicar de onde vêm as ideias. Eu, na altura, apenas fiz um compilar de nomes de homens e nomes de mulheres da Ucrânia. E tenho algumas passagens históricas, portanto, dos acontecimentos que foram surgindo com o presidente Zelensky, com Joe Biden e acontecimentos, portanto, que são verídicos. Tenho alguns desses acontecimentos registados, porque era fundamental ter um suporte também histórico. O resto, os personagens que apareceram, as histórias que eu criei, não me pergunte de onde vieram, porque eu nunca li nada igual. Já li muitos livros em toda a minha vida, mas os meus livros não são iguais a nenhum livro dos que eu li. São meus. São únicos. E, portanto, não têm a semelhança com coisa alguma. É sobre o céu da batalha e é uma inspiração numa guerra, mas que tem muito amor pelo meio, e isso é importante também fazer referência, sim. porque aquilo que é mau muitas das vezes nós conseguimos ir buscar o bom que existe. Por exemplo, e no meio da guerra existe sempre muito amor. A principal, Nadezhda, quando deixou os pais e não tinha mais notícias deles e quis voltar a Mariupol, porque ela depois foi com os filhos para a Polónia, para a casa de uns primos. E é na Polónia que ela tem conhecimento de que Portugal estava a receber refugiados. E essa senhora acaba por vir com a família para Portugal. Para Gaia, exatamente para Gaia, para o Seminário de Cristo Rei. Mas essa senhora, ao voltar a Mariupol para ir à procura dos pais, deixando os filhos com os primos, na Polónia, em Varsóvia, essa senhora, ao regressar, tem um baque. A vida dela vira-se do avesso, porque o amor do marido que ela julgava para sempre, embora estivesse acomodada, não era para sempre. Ela viu o marido, sem ele a ver, quando entra no hospital, a beijar outra senhora. E quem era essa mulher? Uma médica que tinha, portanto, há 20 anos desaparecido porque engravidou do marido da Nadezhda e, para não dar a conhecer à família que estava grávida, desapareceu, emigrou para Paris. E ele, Yaroslav, nunca mais soube nada dela. Nunca mais teve notícias dela, nem do filho que ela teve. Aqui está também contos que são baseados em factos reais, em
em situações reais que acontecem, acho não é? que tudo pode Tudo acontecer. pode acontecer. É um Tudo romance pode que acontecer. a não perder. E para que tudo isto aconteça e para que também possa existir esta encenação cinematográfica, uma realização do Cineclube Ronca, dirigido pelo jovem Exatamente. cineasta elvense Luís Eduardo Graça, com a representação da artista Joana Lameiro, tudo isto teve ajuda. E tem aqui sempre Sim. pessoas que estão Pessoas sempre do lado da Graça magníficas. para que desde, tudo desde possa existir. uma senhora ucraniana que eu conheci, portanto, e que é uma grande dinamizadora, uma grande apoiante dos imigrantes, Natália Kim. Desde um senhor que eu conheci num jantar de solidariedade para os ucranianos, Na o Alfândega do Dr. Porto. Carlos Jorge Figueiredo. Desde, portanto, Daniel. a amiga o Daniel, a amiga Teresa Melo, a Esther, e quem mais? E ainda Pedro. O Afonso, Pedro, Afonso, o Afonso Costa. Costa. Afonso Costa. Portanto, todos se solidarizaram comigo, porque de facto esses jovens têm despesas para fazer esse trabalho, embora o preço seja o mínimo que se pode imaginar para uma obra de arte, porque eles vão fazer uma representação teatral. Eu ainda podia ajudar a Câmara, mas a Câmara não pode ajudar. Portanto, então perguntei se os meus amigos estavam interessados, se me podiam dar a mão. E eles deram. Pronto, eu vou pôr o restante, vou pôr o que falta. Mas eles ajudaram na maior parte. Mas isto também significa que realmente o trabalho é bom, a obra é boa e merece este Portanto, apoio. são pessoas extraordinárias que eu tenho comigo. E eu vou sugerir agora um desafiozito a uma leitura do livro, para desafiar também a curiosidade dos leitores. Já a Graça já foi dando aqui motes para... Vamos abrir. Eu tenho aqui sinalizadas algumas passagens que acho muito interessantes. Vai ser uma sorte. Vamos ver, sorte. Vamos ver o que é que Olha, calha. exatamente. Vamos lá ver. O que é que Yaroslav, o médico, como é que ele se explicou à mulher da traição? Interessante. Boa escolha. Pronto. Porque as traições também têm a sua razão de ser e têm que ser aceitos com dignidade. Infelizmente, há muitas mulheres que morrem, portanto, outras matam por causa de traições, não é? Infidelidades. Ou não aceitação de uma realidade. É tudo isso que eu quero transmitir. Saber como entender o outro lado, o lado dos outros. Embora nos custe e seguir muito, mesmo o seu caminho. Embora nos custe aceitar, mas saber entender os outros. Então, Yaroslav escreveu assim à esposa, porque ela tinha-lhe dito: se tens alguma coisa para me contar, se não conseguis contar-me verbalmente, conta-me por escrito. E ele mandou-lhe um e-mail. Querida Nadezhda, nunca foi minha intenção magoar-te, mesmo quando sabíamos que nem tudo estava totalmente bem entre nós. Andámos todos estes anos a enganar-nos. Criámos uma profunda amizade, é certo. Vivemos momentos lindos com os nascimentos dos nossos filhos, mas muito do que um dia possam ter imaginado ou sonhado, muito do que um dia possamos ter imaginado ou sonhado que seria uma relação a dois, não foi alcançada. Esta mulher que te apresentei, Natália, foi minha colega na faculdade, a minha melhor amiga, a minha primeira namorada e a mulher com quem tive a primeira relação sexual. Muito tínhamos em comum e entre nós existia um fogo que nos abrasava. Não sabíamos viver um sem o outro. Poderia dizer-se que tínhamos sido feitos um para o outro. Entretanto, por razões que desconheci, Natália desapareceu no final do curso. Ninguém sabia para onde ela tinha ido, a não ser a família, que nunca me quis explicar o porquê dessa atitude. Certo dia, no meio da minha tristeza, num concerto, vi-te ao longe com os amigos e aproximei-me para te falar, pois poderias ser a minha salvação num momento difícil que estava a atravessar.
Tu olhaste-me, eu olhei-te, e um laço de simpatia uniu-nos e conduziu-nos ao matrimónio. Natália, ao longe, vimos junto de ti. Sentiu-se traída e emigrou para Paris sem dizer nada. Nunca pedi mais à vida do que aquilo que o teu carinho me dava. Também sentia que eras feliz comigo. Mas esta guerra mudou completamente o meu destino e o teu. Também mudou o destino de Natália. Sim, porque ela não imaginou algum dia voltar a cruzar-se comigo. Agora sei qual o motivo que a levou a emigrar para Paris. Estava grávida de um filho meu e não queria dar a conhecer à família, muito tradicional, que tinha tido relações sexuais sem ser casada. Assim partiu para longe, teve um rapaz que estou desejoso de poder abraçar, pois ela batizou-o com o meu nome. Naturalmente, teve muitos pretendentes e com alguns se envolveu, mas sem se comprometer, pois não quis dar um padrasto ao meu filho. Confessou-me, quando aqui nos encontramos no hospital e nos reconhecemos, pois passaram 20 anos desde o nosso último encontro, que nunca se esqueceu de mim. Em cada homem que beijou, foi a mim que beijou. E eu acredito, querida Nadezhda, porque te posso confessar com toda a sinceridade que nos meus sonhos era com ela que eu fazia amor, não contigo. Perdoa a minha confissão, mas sabes quanto te estimo e nunca te enganaria, trocando a tua afeição por outra pessoa que nada significasse para mim, por quem nada sentisse. Sei que podes estar a chorar, querida Nadezhda. Contudo, serás sempre a mãe dos meus filhos e o meu respeito por ti será sempre o que tu mereces. Tens em mim um amigo para sempre. Quando quiseres assinar o divórcio, ficarei mais tranquilo para te dar a liberdade de seres feliz também. Sem nunca abdicar das minhas responsabilidades paternais, conta com todo o meu apoio financeiro e afetivo. Nunca vos poderei esquecer, pois terão sempre um lugar reservado no meu coração e na minha vida. Com todo o meu carinho, Yaroslav. Linda mensagem de amor, de sinceridade, e é assim que se deve estar na vida, com a verdade. E é assim que vamos continuar aqui neste Culturando. Eu aproveito para cumprimentar quem está connosco, quem me acompanha também no 106.3 FM. Estamos com Graça Amiguinho, com o Rui Barros, a falar deste Sob o Céu da Batalha, um romance que vai estar no dia 1 de setembro, na Feira do Livro do Porto, e já sabem que apareçam por lá, venham conhecer, se ainda não conhecem Graça Amiguinho. Ela vai estar pelas 16 horas no stand 118 da Cordel de Prata, e se estiver lá por Elvas, se andar pelo Alentejo, agenda o dia 14 de setembro às 16 horas no Museu de Arte Contemporânea de Elvas. Aproveitem e tenham este livro que realmente é um livro forte, com mensagens extraordinárias, que nos fazem pensar um bocadinho realmente como é que nós estamos aqui neste bocadinho de terra, que é uma passagem, mas que tem que ser passada com pés e cabeça e sobretudo com amor. Vamos continuar aqui a conversa. Graça, e muito mais livros existem, mas antes de irmos para esses livros todos, essa capa foi também feita pelo Rui. Esta capa foi desenhada, é um bocadinho É de uma um parte grande de um quadro do uma Rui. tela. Uma Não tela é? que eu idealizei. Não foi feito especificamente para o livro, mas Representa muito. Assim, eu quando. a editora, portanto, quando mandei várias imagens, escolheu esta e acho que escolheu muito bem. É o retrato Porque, de, de facto, de todos nós. É um rosto de preocupação, de tristeza, mas as lágrimas não estão cá. Mas com cor.
As com cor, lágrimas que não estão. a cor não sei, Rui, o que é que tu Sim. pensaste, mas Não, assim, olha, eu olhar para isto ali, foi uma parte. penso sempre que a cor ajuda É a pena transmutar a tristeza. não ver o quadro para alguém. inteiro. Não ver o quadro inteiro. Porque o quadro inteiro tem muitas faces. É um quadro de 1,80 m por 1,10 m de largura. Em acrílico, em que tem a imagem sim, mas empresta-me a capa, porque aparecem outras faces de homens, não é só feminino, não é só feminino. É um quadro que aparecem faces masculinas e especialmente mulher. Eu quando idealizei fiz uma base de cores bastante intensivas, os azuis turquesas, os verdes, os vermelhos, os amarelos. Creio que ainda nem havia guerra na Ucrânia. Não, foi um ano antes. Não, foi um Foi um ano antes que eu tinha feito este quadro, Foi esta feito tela. esse quadro. Mas já representavam, se calhar, já era a pensar no que havia de vir, não sabíamos, aquelas coisas predestinado. Em que o olhar, daqui há um olhar de tristeza, de preocupação. E a editora, quando viu a tela completa, claro, grande, disse: nós gostamos desta parte da imagem da tela. E nós fomos de Porque a acordo. editora geralmente prepara as capas dos autores que lhe dão trabalho, portanto, prepara a capa. Mas eu disse, o meu filho é que tem sempre feito as capas dos meus livros e eu tenho muito gosto que ele continue comigo, porque ele é, portanto, é a pessoa Tenho feito as capas dos que meus mais, E a que capa mais, está mais linda, me diz, está- portanto, e cuja arte eu como mãe posso, portanto, ser tendenciosa, mas vejo arte naquilo que o meu filho faz. E por isso mesmo eles aceitaram perfeitamente e escolheram muito bem. Concordo que está bonita, está com uma escolheram muito bem. mensagem que eu considero. Claro, depois a composição Pelo que aquilo eles que nós já fizeram. conversamos aqui sobre o livro, de facto, esta imagem da face, no fundo, mostra ali um bocado a tristeza, mas também a alegria, também a transformação, também. Sim. Mostra de tudo um pouco, porque não existe lá as lágrimas, não é? Não estão lá. Não, E faz toda a diferença. Porque a mulher ucraniana tem dado uma grande lição ao mundo. E é por isso eu os admiro tanto. A mulher e o homem. É a Mas resiliência, sobretudo é a mulher. fortaleza, Pegou é a nos coragem. filhos, pegou nos filhos sozinha, andou, caminhou, portanto, lutou. Tem sido, de facto... Olha, quando o livro, portanto, tem prefácio da embaixadora que estava em Portugal, portanto... Nessa altura? Nessa altura, o prefácio é dela. Eu atrevi-me a pedir o prefácio, sem conhecer ninguém, na Embaixada da Ucrânia, e o meu pedido foi aceite. Foi aceite e o prefácio está, de facto, muito bem escrito pela doutora Irina Onivets. Esta senhora, eu encontrei-me com ela, portanto, uma vez, posteriormente, portanto, Cascais, não foi foi em Cascais. Posteriormente, ainda o livro não tinha sido editado. Encontrei-me com ela em Cascais, num concerto Humanitário. da Ucrânia, solidário para a Ucrânia. Ela recebeu-me, eu ofereci-lhe uma imagem que tinha muito antiga de São Miguel, porque São Miguel é mencionado nesta obra, portanto, como protetor da Ucrânia. E a propósito disso, portanto, pronto, estamos a falar ainda da senhora. De facto, foi muito amável comigo, muito amável. Já estava feito o prefácio, o livro ainda não estava lançado e já não teve a felicidade de o ver porque não estava já em Portugal. Mas o lançamento desse primeiro livro foi feito na Embaixada da Ucrânia. E esteve presente um escritor ucraniano que ficou, eu tinha-lhe mandado o PDF, ficou encantado com a história e perguntou-me se eu tinha falado com ucranianos ou ucranianas. Eu não conhecia ninguém ainda, na altura.
Eu considero que existe conhecia aqui uma ninguém. inspiração divina. Não, porque ele achou muito Porque real. eles acharam Que, de facto, que era uma passagem de sentimentos do povo ucraniano tão forte, tão precisa, tão concisa, que parecia que eu que os conhecia por dentro. Bastou-me ver aquelas imagens na televisão. E ainda As bem, imagens ainda da bem que televisão- existe essa inspiração que eu considero divina, porque depois temos uma obra que vale a pena realmente adquirir e ler. E quem não puder estar na Feira do Livro no dia 1 e quem não puder estar no dia 14 em Elvas, Pronto, como é que podem ter esse livro? pronto. Pode pedir-me através do Facebook, para Graça, Falas Amiguinho, Poesia, que é onde eu estou mais tempo, onde tenho os 6.000 e tal seguidores, portanto é onde eu passo mais do meu tempo. Pode pedir por e-mail. E pode ser pelo meu e-mail, graca.amiguinho70@gmail.com. Ou então pedir à editora Da FNAC. através do site da Cordel de Prata, através da FNAC, das lojas Bertrand, da UC e, pelos vistos, portanto, também deve estar na Amazon, portanto, está por aí fora, está pelo mundo fora. Em qualquer lado pode ser pedido o livro, portanto, está à venda por 17 euros, portanto, 300 páginas, acho que é um bom preço. Um preço excelente. E estamos com Graça Amiguinho, que nos fala aqui sobre o céu da batalha, que vai estar agora já no dia 1 de setembro na Feira do Livro. Estejam atentos às nossas redes sociais. Mas para saberem um bocadinho mais sobre esta autora, Graça Amiguinho, escritora com gosto pela leitura escrita desde sempre. Aluna na Escola Comercial e Industrial de Elvas, sempre foi distinguida no quadro de honra. Como bolseira da Fundação Carlos Gulbenkian, completou os estudos no Magistério Primário de Porto Alegre em 1965, com a classificação máxima permitida de 17 valores. Penso que se fosse hoje ela talvez adquirisse os 20, não? Penso eu que sim. Recebeu o prémio Dom Dinis, criado pela Cerveja Sagres em 1965 e atribuído aos melhores alunos de Portugal. Exerceu a sua profissão com zelo e amor durante 32 anos e hoje continua assim inspirada e apaixonada pelas letras. Graça, como é que é possível continuar-se tão apaixonada pelas letras? Olha, talvez eu esteja a cumprir a minha missão. Portanto, andei por outros caminhos, quis orientar a vida dos meus filhos, talvez em vez de orientar, desorientei, mas fiz tudo o melhor que podia e com muito amor. Com muito amor. Em vez de ganhar, perdi muito, mas ficamos unidos sempre. Portanto, temos o melhor que Deus nos deu. Porque Deus, quando nos criou, não nos deu bens, não nos deu casas, não nos deu automóveis, deu-nos uma inteligência e um coração para amar. Para saber usar. E um coração para amar. Para além desse livro, e para aproveitarmos agora o pouco tempo que nos resta, existem muitos livros editados pela Graça. Estão aqui três, mas existem... São 10 livros. Portanto, eu comecei a editar em 2004, portanto, há 20 anos, quando conto isso portanto, sem complexos e sem penas, porque parti os 2 braços e, ficando imobilizada, a minha vida virou-se do avesso. Portanto, eu não podia fazer mais nada, tive que me cuidasse, o meu marido foi o meu cuidador, o meu, portanto, apoio total, porque eu não podia comer sozinha, não podia vestir-me, lavar-me, etc, etc, pronto. Portanto, então, eu como que abri os olhos para o mundo que me rodeava, para as pessoas sensíveis e para as menos sensíveis. E comecei a transformar o meu pensamento em palavras, porque de facto eu sempre toda a gente sabia que eu escrevia bem, pronto, mas eu nunca liguei a esse dom por aí além, não é? Nunca o tinha valorizado. E quando comecei a escrever poesia, eu própria ficava admirada do que saía. Portanto, parece que as palavras que não eram minhas, que vinham em catadupa e que se enliavam, entrelaçavam, encaixavam e tinham harmonia. Quando as comecei a ler a algumas pessoas amigas, elas ficaram encantadas. Sim, pronto, está na altura de já fazer um livro. E fiz. Portanto, o primeiro livro, portanto, surgiu portanto, em 2005, que eu parti os braços em
em 10 de julho de 2004 e em 2005 o livro já estava editado. Entretanto, essa editora, portanto, agora já existe outra vez, mas na altura faliu, eu fiquei sem livros e fiquei sem o investimento. Também tive muitos investidores. Nessa altura, até a Câmara de Gaia foi investidora na minha obra, a Gaia Urb. E muitos amigos particulares, olha, portanto, a patroa do Arroio, a dona Jacinta Teixeira, foi uma das minhas patrocinadoras, e outras amigas, portanto, muita gente colaborou, ajudou, porque era muito dinheiro, era muito caro. Nessa altura era muito caro fazer um livro, muito caro, muito mais caro do que hoje. E Pronto, assim surgiram esses livros todos. Estive a escrever mais 13 anos, portanto, sim, 13 anos, porque só em 17 é que eu encontrei uma editora que fazia edições de autor, através de um rapaz que eu conhecia e que vi no Facebook que ele estava a publicar livros. Perguntei-lhe como é que fazia e ele explicou-me, indicou-me. Pronto, uma editora de Lisboa, e eu contactei-os e comecei a editar. Lancei o primeiro livro, que foi Alma Alentejana. Portanto, um livro muito bonito. Até chegar ao Diário de Eugénia? Até chegar, portanto... Não. O Portanto, Diário de Eugénia já foi... primeiro foi, portanto, o meu sentir. Poesia. Depois, poesia. Alma Alentejana, portanto, só poesia. Poesia e ilustrações já do Rui. Já o Rui ilustrou. E já o Rui fez a capa. Sim, essa capa. E depois? Depois surgiu, entretanto, surge a morte do meu marido, portanto, e a doença, e eu... Parou. Tudo. Embora não tivesse parado completamente, continuei com as coletâneas, porque intercalado com isto surgiram as coletâneas. As coletâneas de trabalho coletivo. Os grupos coletivos. Grupos bastante grandes. Trabalhos de grupo. Muito complicado. E, portanto, surgiu Não Te Disse Adeus, só poesia. Portanto, Alma Alentejana, eu na altura atrevi-me a musicar 8 poemas, que foram cantados por uma jovem, a Berta Miranda, que... Fadista. A fadista, que agora também vai lançar um CD, se Deus quiser, e eu vou lá estar, presente, no dia 14, à noite, em Barbacena, a última escola alentejana onde eu trabalhei, e onde tive gente muito bonita comigo, e deixei grandes É sempre bom amizades. recordar esses momentos, não é? Espero encontrar algumas das antigas alunas, que nunca mais as vi. Depois Depois do Não Te Disse Adeus, então foi Meu Alentejo Raízes, prosa e poesia. A minha história desde antes do meu nascimento, dos meus antepassados, até ao meu casamento. Mas um misto de prosa e poesia. Depois foi esse aí? Não. Depois saiu o diário? Depois veio... Esse é o terceiro romance, não é? Portanto, poesia e arte. Poesia e arte, que poesia é com ilustrações é minhas. Só poesia. Muitas ilustrações minhas e poesia. Todos os desenhos do Rui, de modelos, coisas de há 30 anos também que ele fez. Eu tirei um curso de design de têxtil e moda. Os E modelos tinha dele, eu croquis aproveitei-os. E a minha mãe aproveitou e disse: vamos fazer um livro com mais... um livro muito bonito. Animado. Poesia. Depois foi Meu Alentejo Saudade, porque o outro é muito grande. O outro livro, Meu Alentejo Raízes, é muito grande. Eu fiz este Meu Alentejo Saudade. E temos alguns, se alguém suprimi algumas coisas, é só até a minha ida para a escola primária. É só até e ainda existem exemplares. Ainda temos alguma coisa. Entretanto, mais um de criança. Fizemos um para crianças. Sim. Muito bonito. Os animais de estimação. Cães e gatos. Os animais que viveram connosco. Foi. Durante foi um livro que vida. eu fiz a ilustração, que era para as crianças Rui pintarem, ilustrou, com as histórias de cada animal que nós tínhamos. Porque todos os animais tinham nome, todos os animais tiveram uma história, não é? Sim. Na nossa casa. Depois foi, e na nossa família. Depois desse depois veio a primeira edição deste romance. Sim, o Amor na Guerra. O Amor na Guerra, que agora é este. A seguir vem o Diário de Eugénia. Não.
São muitos, são tantos espera aí, que não. é um bocadinho Veio difícil com saber. aquele que retratas a história. Ah, sim, Amar Perdidamente. Amar Perdidamente. São livros que vão voltar a ser editados, porque Foi uma edição de autor. foi uma edição, embora tivesse sido feita em Sevilha, foi feita em Sevilha essa edição, mas pronto, eu mandei fazer pouquinhos livros, porque Os investimentos pronto, não eram não grandes. sabia como as coisas iam processar-se. É uma história muito interessante também, muito, muito forte, muito forte. É a história do povo, enquanto o povo ucraniano enquanto unido à Rússia, percebe? Subjugado pela Rússia. É, portanto, a história de Holodomor, portanto, é muito interessante esse livro. E depois é que veio. Depois veio o Diário de Eugênio, que é uma história de uma jovem deportada de Bakhmut para a Crimeia, também com vivências fora do vulgar, mas que infelizmente acontecem e temos que falar nelas porque são reais. Falar nelas porque são reais. Este livro também tem muitas páginas, foi editado uma editora, portanto a nossa editora Das coletâneas. das coletâneas com quem estamos, tem 260 páginas, mas pronto, foram livros editados em Espanha. Estes, portanto, terão que voltar a ser editados em Portugal para serem dados a ler aos portugueses. Não é? E entretanto, voltando outra vez aos poemas, não Para foi? Além de Mim. Foi um livro, é um livro pequeno. 70 e tal páginas, que a capa também é da minha Eu autoria. também gosto muito dessa capa. Tanto um como o outro, as capas são minhas. As capas são assim. Esta é um quadro que eu tenho a preto e branco. Só que a editora pôs cor pôs-lhe em, cor, em cima. não é? Porque como As é cores da dedicado Ucrânia. a cores da Ucrânia, Exato. pôs em azul. Mas deu-lhe um pouco de opacidade e vê-se o trabalho todo por trás. Aqui não, este aqui fui eu que fiz a capa, desenvolvi a capa. Já muito antigo este desenho. Este Ele era desenho- muito menino. Quando fez isto? eu vou dizer, eu tenho 54 anos. Eu fiz isto, devia ter 21 ou 22. Ou menos, talvez. Não, 21, 22. Sim. 22. Sim, quando fiz isto. E ficou lá, assim que estava lá. Mas o meu marido eu guardava guardo tudo. E o pai guardava-lhe tudo, guardava-lhe os trabalhos E eu fui todos, buscar sabe, este tudo. trabalho antigo, fiz uma montagem de ilustração e desenhei a capa. Fomos buscar um desenho antigo, porque muitas vezes não. Eu prefiro muitas vezes dizer assim, eu tenho um trabalho feito que ficava bem aqui. Ele é que escolheu, ele é que escolheu. Pronto. Sim, Ele só a minha mãe escolheu gosta e que. eu concordei, pronto. Falamos muito do Rui, nunca falamos do outro meu filho, do Sérgio. O Sérgio parece que está no anonimato, portanto é um filho muito querido, muito amoroso, mas não está perto de mim, portanto, como está longe, portanto, este é que me acompanha, este é que me suporta, este é que, pronto, tem que ter muita paciência comigo, porque eu começo a ser uma velha um bocadinho impaciente às vezes, e portanto E depois exigente. não é só isso. Eu sou da área das Esquecida. artes. Eu sou da área das artes, temos que ser. E todos os trabalhos Pronto, ao artísticos. Rui faz lá um vídeo. Ao Rui faz um Ao Rui vídeo, faz um ao Rui cartaz. faz um cartaz, ao Rui precisa de uma capa nova. Pronto, e o Rui está ali, É pau para toda a está ali conversa. para trabalhar Assim, e para acompanhar eu tenho a a mãe. minha vida profissional, Claro. isto são os extras. Mas muitas Para vezes mim, chego a casa, para mim, já para está as a pedir. coletâneas. Para mim, para as As coletâneas. Porque coletâneas também já vamos fazer a 10ª. Eu Mas quero ver. é sempre bonito. E porque o tempo agora urge, estamos mesmo na reta final, só para podermos aqui fazer uma pequena abordagem àquilo que vai acontecer também coletivamente, que é o caminho. Sim, a coletânea é o caminho, que temos mais de 80 inscrições. Muitos autores já entregaram os seus trabalhos, portanto, pronto, apressadamente quiseram fazê-lo. O prazo de entrega é até 30 de setembro, para depois, portanto, a editora trabalhar no mês de outubro e a 30 de novembro fazermos uma grande festa nos Fenianos, no Clube dos Fenianos do Porto, que através do nosso amigo e também autor da coletânea Sempre Abril e agora
também vai ser autor nesta coletânea. Aliás, até eu convidei-o a fazer o prefácio, porque merece essa atenção, uma vez que é uma pessoa sempre disponível para nos ajudar, o Dr. Afonso Costa. Ele já pediu os fenianos para nós lá fazermos a apresentação da obra. Se Deus quiser, vamos ter, além da participação dos autores, antes do jantar, durante o jantar, vamos ter a atuação de alguns artistas, não é? Pronto, eu estou a ver o que é que se consegue. Tenho já 2 ou 3 falados. Há um grupo que eu gostava muito que viesse, que são as Roncas de Elvas. Tinha muito gosto que viessem cantar o nosso Natal, o Natal do Alentejo, o Natal de Elvas. O Dr. Afonso Costa já se prontificou a ser ele a pedir, através da Casa da Beira Alta. Vamos ver, vai tratar disso com os sócios, porque particularmente a Câmara não pode subsidiar transportes para visitas particulares, portanto são proformas, não é? Embora eles, vindo ao Porto, eles ficam a conhecer a cidade e podem, durante o dia, atuar na cidade, onde quiserem, não é? Têm espaço à vontade para cantar e tocar a ronca e dar a conhecer a tradição alentejana, que é invulgar e é única no nosso país e talvez no mundo inteiro, porque ninguém toca a ronca como nós tocamos. Acredito que sim, estamos mesmo nos últimos minutos. Eu vou pedir à Graça que escolha um excerto pequenino para ler, ou um poema, também pode ser um poema para terminar o nosso programa, mas antes quero fazer referência aqui à Olga Bessa, um beijinho também a todos aqueles que nos acompanharam, mas é ela porque a Graça e o Rui conheceram no final de semana passado. Foi. E ela diz assim: tive o gosto de conviver com a Graça e com o Rui este fim de semana, aprendi muito com os dois. Parabéns, Graça, pela tua energia, vitalidade e cuidado com todos. Obrigada. E para o Rui, uma joia de pessoa, um grande abraço, Rui, parabéns aos dois. Faço referência aqui à Olga, mas com um beijinho enorme para todos os outros que nos vão acompanhando, quer aqui no Facebook, quer também no 106.3 FM. É sempre aquele abraço enorme do Culturando. Nós estamos mesmo nos últimos minutos. Eu vou pedir aqui ao Rui que diga as suas palavras de despedida antes de terminarmos. O que é que eu ia dizer? O que é que eu ia dizer? É assim, haja muitas ideias, cá estou para ajudar na parte de ilustração. Já temos outra obra. Sim, e vai sempre acompanhar a mãe, não é? Eu ainda para crianças que já está na editora, sim. Que é, portanto, uma conversa sobre Abril. Portugal E já está tudo em andamento. Antes e depois. Tenho que fazer a capa, que ainda de não fiz a capa. Ainda não fiz a capa. É um A diálogo. capa é minha. Olha, é um diálogo entre uma avó e uma neta. Eu ontem já mandei tudo o que era preciso para a editora poder começar a trabalhar, porque de facto é algo, portanto, muito especial que eu faço, portanto, lembrando os meus alunos, os colegas, a Flor como professora, todos aqueles que lutam pela liberdade e por ensinar a liberdade às crianças, para que elas, conhecendo o passado, não queiram, portanto, retroceder e queiram, de facto, viver um presente com tranquilidade, com paz e em liberdade. Essa é a próxima obra. Graça, também uma palavra de despedida antes da leitura, e de eu me despedir também, muito rápido. Aquela câmara. Aqui. Despedida. Uma mensagem, obrigada um convite para estarem a também. todos os nossos ouvintes, a todos os nossos amigos e amigas, o meu agradecimento por gostarem de me ler, por apreciarem as minhas palavras. Eu não tenho palavras que cheguem para vos agradecer tudo isso. Obrigada. E foi assim este Culturando que aconteceu com Sob o Céu da Batalha, um livro que vai estar agora a ser apresentado em sessão de autógrafos no próximo dia 1 de setembro, na Feira do Livro no Porto, pelas 16 horas, no stand 118 da Cordel de Prata. Apareçam por lá quem ainda não conhece a Graça Amiguinho, para terem esta história
nas vossas mãos esta história que está a ser tão bonito ouvir e vou ter um gosto enorme em poder ler. Podem conhecer também o Rui, que certamente vai estar lá com a mãe que ilustrou, que fez a capa deste livro. E já sabem, eu despeço-me, volto na próxima semana com mais um Culturando. Desejo-vos a todos uma semana extraordinária e sejam sobretudo felizes e vamos ficar com Graça Amiguinho. E eu vou ler apenas o final deste livro. O amor prevalecerá para além da morte. O tempo julgará as injustiças, as vidas perdidas numa guerra sem sentido. Só amando se faz um mundo melhor. Algum dia os protagonistas desta grande história voltar-se-ão a encontrar numa Mariupol libertada. Obrigada e até à próxima.